Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série do YouTube, onde a gente dá continuidade ao nosso curso básico. Aqui, nesse novo vídeo, a gente vai falar sobre topos e fundos fortes. Um topo ou um fundo forte é aquele que, dentro do nosso operacional, tá pessoal, varreu uma liquidez e quebrou a estrutura. Então, por exemplo, numa tendência de alta, a gente tem um fundo que varreu uma liquidez e quebrou o topo da estrutura anterior. Vocês devem estar acostumados com o quê? Um fundo, ele é considerado forte pelo simples fato dele ter rompido o topo da estrutura anterior. Mas aqui no nosso operacional isso não acontece. No nosso operacional, o simples fato do fundo ter varrido o topo quebrado, né, o topo da estrutura anterior, ele é considerado fraco para a gente. Para a gente considerar um fundo forte ou um fundo protegido, ele tem que varrer alguma liquidez e ele tem que romper o topo da estrutura anterior. Então, nesse caso, esse fundo ele é considerado fraco para a gente, porque nesse caso ele não cumpriu um dos requisitos, que seria a varredura de liquidez. Então, ele pode ser direcionado, beleza? Então, para a gente, isso aqui seria um fake boys, onde o mercado poderia vir, varrer esse fundo e depois quebrar a estrutura. Agora sim a gente tem um fundo protegido, beleza? Ou um fundo forte, como vocês quiserem chamar, beleza? O fundo ele é considerado protegido ou um fundo forte. E o topo, quando ele é considerado fraco, ele também pode ser considerado, também é chamado de topo direcionado, beleza? Então, o fundo, pra gente, dentro do nosso operacional, ele só é forte a partir do momento que ele varre uma liquidez e quebra a estrutura, beleza? Então, se ele simplesmente só quebrar o topo anterior, pra gente ele é um fundo fraco, beleza, pessoal? E o topo, ele é considerado forte a partir do momento que, na questão do choque, beleza? Na questão do choque, ele é considerado um topo forte a partir do momento que ele rompe um fundo forte. Então, aquele fundo que varreu uma liquidez e quebrou o topo da estrutura anterior, ele é considerado um topo forte. Mas na hora da gente ter aquela continuação daquela tendência, ele tem que varrer uma liquidez. Então, por exemplo, digamos que esse topo ele não tenha varrido nenhuma liquidez interna, beleza? Então, essa estrutura aqui para a gente é falsa. Ele é um topo que pode ser liquidado, ou seja, é um topo fraco. Mas a partir do momento que eu tenho um topo que varre uma liquidez e depois quebra a estrutura anterior, exatamente como a gente marcou, tá, pessoal? A partir do momento que a gente tem um topo que ele não varre uma liquidez, então a gente está trabalhando nesse topo e nesse fundo, é uma estrutura só pra gente, beleza? Só que nesse momento eu tenho um topo que varreu essa liquidez e quebrou o fundo da estrutura anterior. Então aqui pra gente, a gente tem um topo protegido ou um topo forte. Beleza? Então, recapitulando, a gente tem um topo forte na questão do nosso choque. Quando houver um choque, a gente tem um topo que quebrou um fundo forte, ou seja, um fundo que varreu a liquidez e quebrou o topo da estrutura anterior, ou seja, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo forte ou um fundo protegido para gente. Então, ao invés do fundo ser respeitado, ele simplesmente foi rompido. Então, nesse caso, esse topo ele é considerado forte para gente. Mas numa continuação, o topo ele tem que varrer uma liquidez e depois quebrar o fundo da estrutura anterior. Então, nesse caso, quando ele faz o topo sem varrer nenhuma liquidez, esse topo para gente ele é considerado fraco. Ele pode ser levado. Então, nesse caso, o mercado vem, captura essa liquidez e depois quebra o fundo da estrutura anterior. Porque a estrutura anterior para a gente está trabalhando ó, nessa pernada, nesse topo
e nesse fundo. Ele vem, faz o pullback para quê? Capturar uma liquidez e depois continuar aquela tendência. Beleza? Então, jogando aqui no gráfico, a gente tem o quê? A gente tem esse topo que captura essa liquidez. Então, aqui a gente tem um BOS verdadeiro. Beleza, pessoal? Tem esse BOS verdadeiro. Aqui a gente tem um choque considerado verdadeiro. Por quê? Porque ele rompeu um topo forte, como a gente mostrou na aula anterior. Beleza? Então, esse choque, ele é considerado verdadeiro porque ele rompeu um topo forte, ou seja, um topo que varreu uma liquidez. Se fosse um topo que não tivesse varrido uma liquidez, então poderia ser um falso choque. Beleza? Então, nesse caso, esse topo ele é considerado forte porque ele varreu essa liquidez e rompeu o fundo da estrutura anterior. Beleza? Então, aqui a gente tem essa captura de liquidez e a quebra do topo da estrutura anterior. Então, aqui a gente tem um BOS, no caso, verdadeiro. Por quê? Porque depois do choque, depois da reversão de tendência, a gente tem aquela continuação, ou seja, a gente tem um BOS verdadeiro. Beleza? Então, a gente está trabalhando nesse fundo. E nesse caso aqui não é o topo, tá? Porque aqui ele estava trabalhando dentro dessa estrutura anterior. Então, tudo que acontece dentro da estrutura anterior é estrutura interna, beleza? Então, ele estava trabalhando dentro desse fundo e dentro desse topo. O mercado vem, captura essa liquidez e rompe o topo da estrutura anterior. Então, nesse caso, eu tenho um fundo forte, beleza? Então, aqui eu tenho um fundo forte. Aqui eu tenho um fundo forte. Olha na questão desse choque. Eu tenho esse fundo forte porque ele rompeu esse topo forte. No choque, ou seja, os fundos eles rompem os topos fortes, beleza? E na continuação, os fundos ele varre essa liquidez e rompe os topos das estruturas anteriores, os topos considerados fracos ou direcionados, beleza, pessoal? Então, aqui, ó, numa continuação, ele varre a liquidez e rompe o topo da estrutura anterior, beleza? Então, aqui eu tenho uma varredura de liquidez. Esse fundo ele é considerado forte pelo simples fato dele ter rompido o topo da estrutura anterior e ele ter varrido a liquidez, beleza? Então, aqui ele vem, varre essa liquidez. Então, tudo que está acontecendo aqui é estrutura interna, beleza, pessoal? Então, ó, o fundo forte é esse aqui, que deu início ao movimento que ocasionou a quebra da estrutura anterior e tudo que acontece antes, ou seja, quando começou o pullback dessa estrutura, ó, o topo da estrutura está aqui e o fundo da estrutura está aqui. Então, quando ele começa esse pullback, qual era a missão desse fundo? De varrer essa liquidez e de quebrar o topo da estrutura anterior. Só que esse fundo ele acaba falhando. O choque não acontece aqui. Isso aqui é uma coisa muito importante porque muitas pessoas acabam errando nisso, beleza? O choque não acontece aqui. O choque só acontece quando ele rompe o fundo da estrutura anterior. Ou seja, qual era o fundo que deu início ao rompimento do topo da estrutura anterior? Esse aqui. Então, a gente estava trabalhando nesse fundo e a gente estava trabalhando nesse topo. Ou seja, esse fundo ele é considerado protegido e esse topo ele é considerado fraco. Ou seja, numa tendência de alta, os fundos são considerados protegidos e os topos são considerados fracos. Mas a partir do momento que o topo ele rompe o fundo da estrutura anterior, esse topo
ele é considerado protegido ou topo forte, beleza? Então, antes a gente tinha visto o quê? Que esse fundo, a gente estava numa tendência de baixa, os topos eram considerados fortes e os fundos fracos ou direcionados, só que nesse momento o fundo ele foi capaz de romper o topo que varreu uma liquidez. Então esse fundo ele se torna forte. Aqui ele mostra pra gente o que? Uma reversão daquela tendência de baixa para alta, e os fundos dentro do nosso operacional ele é considerado forte a partir do momento que ele varre uma liquidez e ele quebra a estrutura. Ressaltando, aqui a gente estava trabalhando nesse fundo e nesse topo, porque toda essa movimentação, por mais que tenha varrido uma liquidez, estava dentro da estrutura anterior. Ou seja, para a gente isso aqui é uma pernada só. Se ele quisesse fazer o choque só aconteceria a partir do momento que ele perdesse esse fundo que deu início a essa movimentação de alta, beleza? Então era isso que eu queria passar para vocês em relação aos fundos fortes ou fundos fracos, dependendo daquela tendência, e topos fortes ou topos fracos.